Opa, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Yuri Schein. Eu sou um administrador da página Antineoateísmo, já acompanho a página faz anos. Ela não tem um viés, digamos assim, exclusivista no sentido da apologética. Nós temos aqui na página apologetas tanto evidencialistas como pressuposicionalistas e alguns teístas, né? Já faz algum tempo, embora a maioria da página tenha uma visão parecida, né? Cada administrador tem a sua própria, claro, óbvio, né? Crença. Eu conheço bastante tempo já os administradores principais e fundadores da página. Eu estou retomando digamos assim, o meu trabalho com apologética, que já faz um tempo, essa página está parada há um tempinho, né? E eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo, não só esse vídeo, mas a outras imagens da página, porque nós vamos começar de novo o trabalho com essa página aqui. Então, eu vou falar um pouco sobre a minha postura de apologética, que é o método pressuposicional. Quem quiser entender o que é pressuposicionalismo, esse é o vídeo. Eu vou deixar esse vídeo salvo na página, sem problema nenhum. E vou começar devagar para que você possa aprender esse método, né, de debate com os ateístas. Bom, o que é o pressuposicionalismo? Bom, pelo próprio nome nós já vemos que ele parte de pressuposições. E o que são elas? Essas pressuposições, elas são vamos dizer assim, as ideias e as crenças que as pessoas têm que estão fundamentadas em cima de outras crenças anteriores. Então, deixa eu te dar um exemplo. O cristão, ele crê que o aborto é errado. Por que ele crê que o aborto é errado? Porque a Bíblia ensina que não se deve matar. Ok? Então, existe uma base absoluta para o cristão para ele dizer que é errado o aborto, que seria o mandamento bíblico de não matar. Então, o mandamento bíblico, a proposição bíblica não matarás, é o que norteia o cristianismo sobre a questão do aborto também e sobre outras questões. Essa questão é fundacionária né, porque ela se trata da ética cristã. Onde os cristãos tiram a sua ética? Da Escritura. Então, os cristãos, eles podem responder a questão ética com um absoluto. Não é certo abortar. Por quê? Porque a Bíblia ensina que não. Para um ateu isso pode parecer absurdo, mas a resposta é totalmente coerente. Por quê, meu querido? Porque todas as pessoas têm um ponto fundacional de sua crença. Mesmo aquelas que são relativistas, elas acreditam que o ponto fundacional de sua crença é o relativismo, entende? Então essa seria a verdade dogmática e absoluta do relativista. Até mesmo o relativista seria dogmático, por quê? Porque ele crê que toda verdade é relativa e essa verdade é absoluta. Como Heráclito, lá na Grécia Antiga, acreditava que tudo estava em fluxo contínuo, mas ele acreditava que essa proposição, ou seja, tudo está num fluxo contínuo, era absoluta. Então, todas as pessoas têm pontos fundacionais, digamos assim, onde elas estabelecem as suas crenças. Isso com o cristão e o não cristão. Então, a apologética pressuposicional detecta isso. E como ela trabalha? Ela é diferente de todo tipo de apologética. Na apologética empírica, geralmente na evidencialista, digamos assim, que vocês estão acostumados com William Lane Craig, etc., como eu disse, né, eu represento a minha escola de apologética e eu estou apresentando ela aqui porque é um canal aberto para, digamos assim, todo tipo de defesa da fé cristã, ok? Então, vou apresentar a minha escola, se você quiser, você pode me procurar, né, para saber mais. Ok. Na apologética evidencialista, como William Lane Craig e outros, eles partem de pontos empíricos e científicos para provar a existência de Deus ou a moralidade. Na verdade, nem a moralidade. Moralidade já é um assunto que na apologética evidencialista, quando ela começa a falar sobre moralidade, ela se torna já pressuposicionalista.
Isso você pode ver depois, se você quiser. Eu tenho um livro gratuito que eu disponibilizei sobre apologética pressuposicional. Ainda não é um livro oficial, mas é um livro gratuito para que você possa aprender esse método. Ok, vamos continuar então. Então, o evidencialista ele tenta provar a existência de Deus a partir de métodos empíricos, ok? A partir da ciência ou a partir de... Só que esse tipo de apologética, para nós pressuposicionalistas, além de ser antibíblico, ele é fraco porque a ciência ela cai num problema filosófico chamado problema da indução. E o próprio empirismo também cai em vários problemas, como o demônio de Descartes, que seria o cogito de Descartes, e outros problemas filosóficos, onde você nunca vai conseguir convencer um não cristão através de métodos empíricos, ok? Mesmo que ele fundacione a sua crença no empirismo e na ciência. Por quê? Justamente por causa da pressuposição de cada um. Então, porque o empirismo não pode fornecer uma dedução lógica, mas só uma indução. O empirismo justamente por causa do problema da indução, David Hume, que era um ateu, detectou isso. Ele não pode fornecer também, digamos assim, uma resposta absolutista para as coisas, entende, meu amigo? Então você deve ficar atento para isso. Porque mesmo que você apresente todas as provas empíricas e evidencialistas para um não cristão, ele nunca vai aceitar isso. E você pode pensar que ele está fazendo isso porque é burro, mas não é, se trata de burrice. Se trata de um problema da própria filosofia e do próprio método empírico. Ou seja, filosoficamente é impossível você provar pelo método empírico a existência de Deus. Ok? A existência de Deus não pode ser provada pelo método empírico e científico. Ele está fora desse campo porque o próprio método empírico não pode provar o empirismo, entende? Então, por isso eu sou pressuposicionalista. A gente pode, muitas questões, se você tiver alguma pergunta, você pode fazer. Então, como que a gente faz? A gente prova a existência de Deus? Não. No pressuposicionalismo, nós não vamos provar a existência de Deus. Isso pode parecer estranho para você. Eu sou um clarkiano, junguiano, então eu vou explicar bem para você. É o seguinte, a filosofia, ela tem que responder, ela quer e tenta responder perguntas. Ela não só pergunta, ela quer responder perguntas. E essas perguntas principais da filosofia são chamadas de questões últimas. Existem vários campos da filosofia que precisam de respostas. Por exemplo, a metafísica. Metafísica é como o mundo funciona, qual é a mecânica do mundo, como aquilo que está além da física, né? O que faz com que o mundo funcione, como que ele se move e tal. Na metafísica, então, você tem a metafísica aristotélica, que é empírica, né? E a metafísica cristã, que não é empírica. Na metafísica, você tem uma resposta para essas questões últimas. Então, o aristotelismo, o tomismo, essas escolas tentam responder à metafísica através do viés epistemológico empírico, embora não tudo que o Tomás de Aquino falou é empirismo, mas o argumento do primeiro motor, pelas vias de Aristóteles, são argumentos empíricos. Então, o que acontece? Por essa via empírica, você não consegue provar, evidentemente, a existência de Deus, porque o empirismo cai no problema da indução. Como eu já disse antes no vídeo. Então, qual é a solução aqui? Você não prova a metafísica, ela não consegue uma resposta. Então, é normal que um ateu vá sempre rejeitar os argumentos empiristas ou empíricos, né, para a existência de Deus, por causa do próprio problema da indução, né? Então, isso vai cair numa petição de princípio, com um argumento circular. Vou dar um exemplo. Tudo que existe é o Callan, tá? Tudo que existe precisa de uma causa. Ok? O universo começou a existir, logo o universo precisa de uma causa. Esse argumento é o argumento cosmológico de Callan. Eu vou te mostrar onde ele falha. Nós, pressuposicionalistas, negamos que ele seja válido. Por quê? Porque você precisa provar que o universo começou a existir e que ele não é eterno. E você só tem teorias, né, como a do Big Bang e outra, que também caem
em vários problemas da indução. Porque o universo poderia ser infinito e vários outros argumentos podem ser levantados não só pelo não cristão, mas por você mesmo, se você parar para pensar. Então, esse argumento cai no problema indutivo, ok? O Kalam, por exemplo, o argumento cosmológico de Kalam. Então, nós rejeitamos o argumento cosmológico para a existência de Deus. Isso significa não só que o ímpio erra, o cristão erra, mas o ímpio também, porque os dois estão errados no debate. Eles estão tentando responder à metafísica com um problema indutivo. Depois nós temos a questão ética, ok? E aí muitos evidencialistas apelam para o cristianismo, então agora para o pressuposicionalismo. Eles acabam se tornando pressuposicionalistas. O próprio William Lane Craig, em um dos seus vídeos, diz que William Lane Craig diz que o argumento moral é um dos melhores para defender o cristianismo. Não se trata só do argumento moral. É porque o argumento moral se fundaciona em cima da pressuposição cristã. É por isso, então, que o argumento moral ele é um dos melhores argumentos para defender o cristianismo, porque ele é um argumento pressuposicionalista. Então, além da metafísica e ética, nós também temos agora a epistemologia. O que é isso? Para que você saiba o que é certo e errado, você precisa de um ponto inicial que diga para você o que é certo e errado. Então, por exemplo, você precisa de uma lei. Uma lei é preciso para você saber o que é certo e errado. Então, agora nós temos 3 problemas. Primeiro, o empirismo, que seria o método científico, também cai, no problema da indução, afirmar o consequente, enfim. O empirismo não pode fornecer justificativas éticas, porque ele é um princípio epistemológico. Para você saber o que é certo e errado, se você vê um animal caçando o outro, observar a natureza ou até a sociedade humana, você não chega numa lógica de que existe morais absolutos, porque você vai examinar todas as sociedades, elas vão ter diferenças de moralidade. Então, você pode dar um salto lógico, mas eles estão sendo meio que norteados por uma moral. Mas isso não é um argumento dedutivo, isso ainda é indução da pessoa que está observando, né, essas civilizações. Então, pelo empirismo, você não pode fornecer também resposta para essa outra questão última, que seria a ética, né? Então e o racionalismo? Muito menos. O racionalismo, no máximo, pode nos demonstrar que existem universais, e esses sim são absolutos e nós não podemos negar, e a lógica, como a lógica também, né? E no máximo isso, e verdade, né? Mas e ética? Como ele pode nos dar posição ética para o que é certo e errado em questão X ou Y? Ele não pode fornecer. Ok? É por isso que muitos não cristãos e até cristãos eles se valem de uma outra coisa chamada utilitarismo, né? Que é baseada também, está ligada com o irmão gêmeo dela, que é o pragmatismo. O que é isso? Eles intentam que o que é certo é o que faz bem ao maior número de pessoas e que causa menos dor, mas isso já é Epicuro na filosofia já anterior, muitos anos atrás. Então nada se perde, eles só remontam no mesma falha, no mesmo erro absurdo. Então você tem agora esse utilitarismo, e até muitos cristãos se tornam utilitaristas. Então, para várias situações, né? Por exemplo, muitos argumentam que Deus seria obrigado a salvar ou oferecer salvação para todos os homens, mas isso é um salto lógico. Por que Deus seria obrigado a fazer isso? De acordo com qual padrão? Não, ele é obrigado. Se você consegue extrair isso da Bíblia, tudo bem. Mas se você usar só o racionalismo ou o empirismo, não dá. Eu discordo disso porque eu sou calvinista. Mas enfim, o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer é que pelo próprio empirismo e utilitarismo, você não chega em absolutos morais. Essa é a questão. Então você precisa de um ponto fundacional absoluto que seria a Bíblia, né? Esse é o primeiro princípio epistemológico. Então, para você saber tanto de metafísica como de ética, você precisa de uma epistemologia consistente, e a Bíblia fornece. Então, no pressuposicionalismo, nós não debatemos para provar a existência de Deus, nós debatemos para provar que a cosmovisão cristã é a única possível, pela questão lógica de oferecer respostas às questões últimas da vida. Ok?
Então existem muitos princípios, como ela responde questões éticas, sim. Ela responde questões metafísicas, sim. Ela responde questões epistemológicas, sim. Ela se contradiz? O pressuposicionalista clarkiano como eu vai dizer que não. Por quê? Isso é fundamental. Se você diz que a Bíblia se contradiz, você está destruindo a sua própria cosmovisão. Então, a apologética pressuposicional nega que existam contradições na Bíblia e prova exegeticamente que a Bíblia não tem contradições. Nesse sentido, a filosofia da apologética pressuposicional se une à teologia, ok, bíblica. É por isso que, num sentido restrito apologético, a maioria, na verdade a maioria não, todos os apologetas pressuposicionalistas são calvinistas, se você pegar, todos eles. Mas enfim, não é isso que eu quero dizer. Estou apresentando a escola de apologética e espero que esse vídeo fique salvo aqui, que muitas pessoas olhem, que deem suas posições, opiniões, façam perguntas nos comentários. Se não entendeu nada, é normal. Essa apologética é uma coisa mais densa, não é uma coisa simples de alguém entender de primeira. Eu demorei anos para pegar a manha dela. Então vamos devagar, vou deixar esse vídeo aqui salvo. Espero ter ajudado vocês. Orem por mim, tá? Graça e paz do Senhor Jesus, eu vou nessa.